Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a medida da fé. E nós vamos iniciar essa mensagem especialmente com a definição de fé, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Até aí. A Bíblia diz com toda a clareza, em Romanos 12, 13, que Deus deu fé a todos os cristãos, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se Deus não nos houvesse dado fé, seria irracional que Jesus Cristo nos pedisse para crer, não é mesmo? Ao contrário, Cristo repreendia as pessoas que não criam. Portanto, você tem fé para ver os milagres realizados em sua vida, hoje, agora. Você não precisa se preocupar com a medida de fé que recebeu, mas preocupe-se com o desenvolvimento da fé que você já possui no seu coração. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em primeiro lugar, se você quer desenvolver a sua fé, aquela que já existe em seu coração, é preciso que você tenha objetivos claramente definidos. Não peça generalidades. Enquanto você aguarda a sua resposta, comece a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, exatamente como está escrito em Romanos 4:17. Assim, defina precisamente tudo o que necessita. Procure ver as coisas com a máxima clareza, com os olhos da fé. Se você não tiver uma visão nítida do seu objetivo na vida, Deus não pode lhe dar uma resposta definida às suas orações. Lembre-se que quando Jesus estava descendo a estrada de Jericó e o cego Bartimeu se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Todos sabiam que Bartimeu estava clamando pela cura da sua cegueira. Mas Jesus lhe perguntou de um modo bem específico: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas Jesus queria que ele fizesse uma declaração bem definida com a sua própria boca. E assim ele disse ao cego: Senhor, assim disse o cego: Senhor, quero ver. Então Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Não ore mais assim: ó Deus, abençoa a minha família, o meu trabalho. Mas eu te pergunto, que tipo de bênção você deseja? A Bíblia contém mais de 32.500 promessas de Deus. Então, de que tipo de promessa você precisa? Você quer todas as 32.500 de uma só vez? Se você quer, por exemplo, que o seu marido seja salvo, seja específica em sua oração. Pai, meu marido tem 50 anos de idade, ele é alcoólatra e é pedreiro, mas não há trabalho e não temos dinheiro. Pai, salva-o. Ser-lhe-á feito conforme você crê em seu coração. Diz a Bíblia que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Quando Moisés, por exemplo, estava nas praias do Mar Vermelho, tendo o exército egípcio nos calcanhares dos israelitas, estes não sabiam o que fazer. Então Moisés se pôs a clamar ao Senhor, mas o Senhor repreendeu Moisés por causa da sua oração. Disse-lhe o Senhor: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés estendeu a sua mão e dividiu o Mar Vermelho. Era da responsabilidade de Moisés exercer fé em Deus.
É também da responsabilidade sua hoje e não de Deus o exercício da sua fé. Deus lhe deu a sua palavra. Ele lhe deu espírito e fé. Agora, ele lhe pede que você creia. Não precisamos esperar até o próximo ano. Podemos experimentar os milagres da salvação, da cura e das respostas às nossas orações agora mesmo. Em segundo lugar, você deve apresentar um pedido específico. Diz a Bíblia que a fé, como eu já disse no início, é a certeza das coisas que se esperam. Esperar algo significa ter entusiasmo a respeito de algo. Se você tem um objetivo, você precisa envolvê-lo em entusiasmo e num desejo ardente de ver esse objetivo realizado. O Espírito Santo traz entusiasmo ao seu coração. Ele possibilita você enxergar o seu objetivo com grande entusiasmo e fica morando dentro de você. Mediante a sua imaginação santificada, você começa a ver o seu objetivo alcançado, realizado. E à medida que você vai caminhando em sua imaginação, você começa a sentir e a usufruir esse objetivo alcançado. Muitas pessoas querem ter o que objetivo na realidade, antes de tê-lo em sua imaginação. Mas as coisas não funcionam assim. Se você não mudar a sua imaginação, não torná-la diferente, na verdade, você não poderá ter vitória em sua vida. Disse o Senhor Jesus: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A palavra grega para arrepender significa mudar o modo de pensar, mudar o modo de sentir. Mediante Cristo, podemos mudar, sair da consciência da doença para a consciência da saúde, da consciência do fracasso para a consciência do sucesso. Manda-nos a Escritura que vigiemos o nosso coração acima de todas as coisas, porque do coração partem todas as saídas da vida. A sua vida futura depende do seu pensamento hoje e da sua imaginação. Se você encher o seu coração de pensamentos negativos, você jamais será vitorioso. Pense como Deus pensa. Veja as coisas como Deus as vê. Fale como Deus fala. Mude a sua imaginação. Adquira uma expectativa entusiástica e veja os seus objetivos realizados. Em terceiro lugar, consiga as coisas pela fé. Desenhe o quadro do que você quer, com toda a clareza em seu coração. Depois, pela fé, ajoelhe-se e ore até que esse quadro seja substituído pelo real, até que o sonho se transforme em realidade. Certeza, em grego, significa título de propriedade, documento legal. Desde que você tenha a escritura de propriedade de uma casa, esta casa lhe pertence, não é mesmo? Depois que você ora, você passa a ter a certeza de que Deus respondeu à sua súplica. Pela fé, você passa a possuir o título legal de propriedade e o bem vai para a pessoa que possui a escritura definitiva. Deus é o mesmo em todo o universo. É a nossa fé que move a mão de Deus. Liberte-se desse pensamento negativo, segundo o qual a tarefa à sua frente é impossível. Substitua-o pela ideia positiva de que tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, quando você tiver essa certeza, deve começar a invocar as coisas que ainda não tem, como se já as tivesse. Você precisa crer na palavra de Deus, a palavra da criação. Disse Jesus: haja luz, e houve luz. Ele criou os céus e a terra pela palavra. Deus criou as estrelas e todo o universo pela sua palavra. E Deus quer que você pronuncie as mesmas palavras com a sua própria boca. Abraão, por exemplo, estava com 100 anos de idade e Sara com mais de 90, quando Deus lhe deu a promessa e a certeza de que eles teriam um filho. Todavia, Deus impôs uma condição.
Abraão deveria chamar seu filho que ainda não existia, como se ele já houvesse nascido. Disse Deus: Vou mudar o seu nome. Você não se chamará mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. E a sua esposa não será mais Sarai, mas Sara, que significa anfitriã. Abraão poderia ter retrucado: Todas as pessoas vão rir de nós, porque não temos um filho sequer, e chamamo-nos um ao outro anfitriã e pai de muitas nações. Vão pensar que ficamos malucos. Todavia, Deus nunca concorda com objeções tolas humanas. Abraão e Sara agiram de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor nos manda também que chamemos as coisas que ainda não são como se já fossem. Devemos agir como se as nossas orações já houvessem sido respondidas. Então, pronuncie a palavra de criação. Os apóstolos do Novo Testamento, os discípulos de Jesus Cristo, jamais relutavam ou choravam diante do público, mas simplesmente pronunciavam a palavra de criação. Quando orando a sós, realmente eles relutavam e choravam diante de Deus. Mas na presença do povo, na vanguarda do campo de batalha, jamais choravam, jamais agonizavam, apenas pronunciavam a palavra de criação. Por exemplo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então eu pergunto, por que nós não podemos dizer palavras assim? Temos o mesmo Deus, a mesma fé e recebemos a mesma promessa. Não se transforme num mendigo santo. Torne-se um criador e por isso, quando você tiver certeza, pronuncie a palavra de criação. Diga ao teu lar, acalma-te, tenha paz. Envie a palavra, dê a palavra e você verá a palavra distribuída pela fé em seu coração se espalhar e se transformar em milagres. Não vamos viver segundo a aritmética, mas segundo a fé. Quando Cristo, por exemplo, estava pregando no deserto, 5.000 homens e mais as mulheres e crianças ouviram-no o dia todo. Entendendo que as pessoas sentiam fome, Jesus chamou seus discípulos e lhes ordenou: dai-vos de comer a eles. Esta foi a palavra da criação. Mas Filipe estava tão envolvido com a aritmética que realizou uma pesquisa. A seguir, dirigiu-se a Jesus e lhe disse: Jesus, tu nos pedistes que alimentássemos a multidão, mas já é quase noite. Não existe comida para ser comprada, e ainda que existisse, precisaríamos de pelo menos 200 denários. Não temos dinheiro. Filipe apresentou um relatório impecável, dando a informação financeira certa. Mas André caminhou um pouco mais, pela fé, e encontrou 5 pães e 2 peixinhos. Levou-os a Jesus pela fé e com visão, dizendo: Jesus, tenho esses 5 pães e 2 peixinhos. É muitíssimo pouco, mas se tu os abençoares, sabemos que é possível alimentar a multidão. Jesus não repreendeu Filipe, mas deixou de lado. Dirigiu-se para o lado de André, abençoou o pão e o peixe e alimentou a multidão. Você, porventura, queixas que está sem dinheiro? Está você disposto a ser orientado pela aritmética ao jeito de Filipe? Ou será que você vai permitir que Jesus Cristo dirija a sua vida multiplicando o que você tem? Você vai obedecer a Jesus Cristo, que lhe ordena que alimente essa geração. Ambos, Filipe e André, eram discípulos de Jesus. Estavam ambos no mesmo deserto, à mesma hora, nas mesmas circunstâncias difíceis. Mas Filipe foi posto de lado pelo Senhor e André foi aceito. Você prefere ser posto de lado por Jesus? Ser deixado a sós com seus cálculos? Esta época precisa de milagres e você sabe quem é a fonte do poder miraculoso. Você dispõe do poder do Espírito Santo, tem a palavra viva de Deus e conhece o Cristo vivo. O Senhor está chamando você e pedindo-lhe que dedique sua vida a Ele. Ele está dizendo a você: levanta-te e atenda às necessidades desta geração.
Eu desejo abençoar este povo. Então, eu digo para você e concluo. Vamos levantar-nos pela fé e começar alimentar a nossa geração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós entendemos nesse dia de hoje, Pai, o poder da Tua palavra. Vamos a cada momento pronunciar a palavra da criação, trazer à existência o que não existe como se já existisse, porque sabemos que o Senhor já nos deu uma medida de fé. E é através desta fé, Pai, que nós pedimos em favor daqueles que estão passando necessidades, que o Senhor envie a provisão a essa pessoa, que o Senhor também opere o milagre, dando saúde a cada um que nos acompanha agora, visitando cada lar e cada família, tirando toda briga, toda contenda, toda divisão, mas colocando a paz que excede todo entendimento. É o que lhe peço hoje e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém.